A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1 ao verso de número 17, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz o texto sagrado: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoração. Amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porquanto, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus, e nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Amados, em Romanos capítulo 7, verso 5, Paulo descreveu a vida na carne. Agora ele descreve uma vida que segue um sentido oposto, a vida em novidade de espírito. Romanos capítulo 7, verso 6. A pessoa controlada pelo Espírito não está condenada pela lei, porque o seu próprio passado foi perdoado. Pelo Espírito, o cristão recebe a permissão para fazer aquilo que a lei requer, até que ocorra a sua ressurreição final em glória. O Espírito nos faz filhos de Deus e assegura-nos em uma maravilhosa esperança futura. No original do grego, essa palavra não faz alusão a uma conclusão formal, mas uma conclusão informal de Romanos, capítulo 7, verso 25. Em contraste com a descrição vivida anteriormente ao pecado, Paulo descreve a liberdade de viver no Espírito. Nenhuma condenação. Em Cristo, nós não estamos mais sujeitos a viver sob sentença condenatória da lei, mas o Espírito nos capacita a viver para Cristo. A lei do Espírito é o Espírito, uma referência ao Espírito Santo, que é o nosso Espírito renovado. Também é possível que a palavra seja uma referência ao Espírito humano, ou sopro divino. A lei tinha o poder de estabelecer o juízo sobre os pecados cometidos, mas era impossível a ela fazer qualquer coisa a respeito do pecado propriamente dito. Ela não tinha poder algum de expiar os pecados. Deus realizou o que era impossível à lei, enviando o seu próprio Filho ao mundo. Jesus veio em semelhança da carne do pecado. Como Deus assumiu nossa natureza humana, uma natureza que era suscetível à tentação. Embora ele não tinha sido tentado, nunca cedeu à tentação. Ele nunca cometeu qualquer pecado. O propósito da vinda de Cristo foi fazer que a justiça da lei se cumprisse em nós. O cristão cumpre
integralmente a exigência da lei, o amor, Romanos capítulo 13, verso 8 a 10, ou seja, estamos sob a lei, mas caminhando segundo o Espírito. A palavra grega traduzida por segundo a carne inclui as vontades, pensamentos, emoções de uma pessoa. Também inclui suposições, valores, desejos e propósitos. Fixar a mente nas coisas da carne ou nas coisas do Espírito significa estar orientado para as coisas nas quais colocamos nosso foco, ou ser governado por elas. A paz. O conflito intenso descrito no capítulo 7, bem como a harmonia e a tranquilidade que existiam no anterior do cristão, isto é o resultado do ato de se render a Deus. Um cristão pode viver de acordo com a carne, tendo como resultado a morte. Tiago capítulo 1, verso 13 a 15. Ou então pode ter o seu espírito renovado para receber a vida. Nos versículos 7 a 11, Paulo elabora essas duas possibilidades enquanto demonstra a possibilidade e benefício de viver em conformidade com o Espírito. Viver segundo a inclinação da carne resulta a morte. A razão disso é que a inclinação da carne é inimizade contra Deus e a disposição para ser hostil aos desígnios divinos. Quem possui tal tendência nunca pode se submeter à lei de Deus. Estar na carne é diferente de andar segundo a carne. Estar na carne significa ser um não regenerado ou ser um pecador. As pessoas nessas condições não agradar a Deus. Os cristãos já não vivem em conformidade com a carne, sob o controle da sua natureza humana pecadora. Em vez disso, por terem um espírito habitando em si e os capacitando, eles podem viver de uma forma que agrade a Deus. Estar morto por causa do pecado não é uma alusão à morte física, mas ao corpo desta morte, mencionado em Romanos capítulo 7, verso 24. O problema que Paulo está tratando nessa passagem é como o corpo morto, onde habita o pecado, pode ser transformado em um veículo que expressa a vida de Deus. A solução para este problema da carne é o Espírito Santo. Ele vivificará o vosso corpo mortal. Ter uma mente espiritual significa superar a morte do corpo e receber a vida e a paz. Essa é a ressurreição dos mortos. Se viverdes segundo a carne, morrereis. A morte descrita aqui não é da natureza física, porque aqueles que vivem segundo o Espírito morrem apenas fisicamente. É uma alusão à experiência daqueles que vivem uma vida apartada de Deus pelo Espírito, caminhando de acordo com o Espírito e tendo uma inclinação espiritual. O cristão pode mortificar as ações pecadoras e pode viver para Deus. Para sermos guiados pelo Espírito de Deus é o mesmo que caminhar em conformidade com o Espírito Santo. Caminhar implica a participação ativa e esforço do cristão. Ser conduzido sublinha ao lado passivo a dependência submissa de cada cristão ao Espírito. Estes são filhos de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus, e Deus, soberano por sua vez, é o seu Pai. 2 Coríntios capítulo 6, verso 18. Os cristãos são filhos de Deus porque eles receberam o Espírito de adoção. Na Roma antiga, o filho adotado possuía todos os direitos de um filho nascido na família. Os cristãos foram adotados na família de Deus, o que fez receber uma herança eterna. Abba. O próprio Jesus, ao orar a Deus, utilizou esta expressão aramaica para referir-se ao Pai. Marcos capítulo 14, verso 36, uma indicação adicional de que os cristãos são filhos dirigidos por Deus está no fato de que o Espírito Santo testifica com o seu Espírito quanto a essa realidade espiritual. Quando, em oração, os cristãos clamam ao Pai em oração, o Espírito Santo intercede por eles, pois todos os filhos de Deus têm uma herança baseada na sua relação com Deus, herança de natureza incorruptível, imaculada, reservada no céu. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. A herança dos filhos de Deus inclui uma expectativa de vida eterna. Tito capítulo 3, verso 4 a 7. Como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, os filhos de Deus compartilham agora dos sofrimentos de Jesus, e no futuro compartilharão também a sua glória. Amém? Esta foi a palavra com a missionária Karina. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.